Fala galera, seja bem-vindo aqui a um novo programa do canal Sangrilhões. A gente está estreando hoje o programa O Papo é Bíblia. Isso aqui, gente, você vai ficar sabendo melhor como começou tudo isso aqui. Né? Eu me chamo Daniel, para quem não me conhece, estou aqui com meus brothers, irmão em Cristo Jesus, Diego e Bruno. Fala galera, beleza? É isso aí, vamos pra cima. É isso aí, galera. Como o Daniel falou, né? Me chamo Bruno, junto com o meu parceiro Diego aqui. Creio que vai ser um tempo muito abençoado, né? De muita resenha, de muito conhecimento e bem descontraído mesmo para a edificação da sua fé em Cristo. Amém, glória a Deus. Vocês veem eles assim tão sérios, mas vocês não sabem. Vocês não sabem como é que eles são fora do ar. Alguns sabem, vocês estão acompanhando aí, alguns de vocês sabem como é que eles são. É resenha. Aqui a ideia do programa, gente, é resenha mesmo. Tá? A gente ia até colocar o nome do programa, a primeira ideia era de resenha, mas ia ficar muito assim, fora muito informal, né? Sim. A gente quis dar uma identidade, porque a resenha é sobre a Bíblia, então o papo é de Bíblia, é Bíblia, né? Exatamente. E isso aqui nasceu num grupo de WhatsApp. A gente tem um grupo de WhatsApp que está nós três, e durante o dia ali uma resenha, e a gente... Normalmente cada entra num assunto e a gente começou a debater um assunto e falou, não, eu acho isso. E a gente, assim, tem até umas discordâncias de teologia, mas o principal é o mesmo que é Jesus Cristo, é a salvação. Sim. Não tem como correr disso, né? Então, assim, a ideia é a gente comentar temas aqui que deixam alguma dúvida, em pessoas que não entendem direito, que ainda não entenderam, que estão... A gente escuta muita coisa na internet, muitos reels, né? De coisas aí absurdas, e a ideia é a gente tentar ajudar quem está escutando a gente a aprender um pouquinho. A gente não sabe muita coisa também, mas até passar aquilo que a gente entende um pouco, né? Inclusive o nosso papo fluiu, na verdade, foi até no Instagram, né? Porque a gente mandava direto um pro outro, eu mandava pro Bruno, daqui a pouco eu falei, velho, foi que criei o grupo, né? Foi. Eu vou criar o grupo no Instagram. Aí criei o grupo, coloquei vocês dois e começamos a trocar uma ideia ali. Isso foi legal, foi o que eu falei, isso é de Deus, mano. Aí depois o Daniel já veio, velho, vamos fazer isso aí no WhatsApp? Vamos lá, vamos pro WhatsApp. Então fluiu isso, né? Então foi muito orgânico, eu acho que foi muito direção de Deus mesmo, porque não foi nada escrito, vamos fazer isso. Foi acontecendo, né? Deus nos uniu aí com um propósito maior. Sim. Que é para um ensinar o outro aqui, né? Aprender um pouco mais essa caminhada de fé. E eu estou muito feliz com isso aí, vamos para cima. Ah, com certeza também, né? Eu tô bem feliz, né? Bastante encorajado. Esses caras são resenha demais. O profeta maior. Eu confesso que sou o mais tranquilo da vida aqui. Meu Deus. Quem não te conhece. Mas sabemos que o intuito aqui é ampliar um pouco a compreensão, né? Mesmo que de forma informal, né? Levar você que está nos assistindo, né? A ter curiosidade em alguns temas que talvez você até tenha um conhecimento básico, mas aqui não vai trazer toda a luz, né, do tema específico, mas vai gerar uma curiosidade para que você possa estudar um pouco mais sobre aquilo. Nós vamos tentar contribuir, né, em tirar algumas dúvidas, mas lembrando que o foco também é gerar em você uma curiosidade, né? Quanto mais curiosidade, creio que vamos abrir temas, né, com caixa de pergunta ou com enquetes futuramente, para poder trazer para a mesa, para discutir, né, para poder, de uma certa forma, ampliar a compreensão de quem nos assiste, né? Então, estou bastante empolgado, encorajado com esse desafio aí e creio que vem muita coisa boa por aí. Esse é o primeiro de muitos, né? Sim. Se Deus quiser. Eu quero deixar claro aqui que a minha participação aqui é só para tacar fogo no papinho. Os profetas aqui são eles que vão falar. Isso. Não, e lembrando que aqui, né, nós temos divergências teológicas, né? Então aqui a gente não está para ficar em cima de um tema, né? Sabemos que quem vai nos assistir também tem pensamento diferente, mas nós sempre vamos enfatizar na Bíblia, até pelo tema do programa, né? O papo é Bíblia. Sim. Então, assim, vamos procurar deixar bem claro que não se trata da minha opinião, da opinião do Diego, da opinião do Daniel, mas vamos sempre tentar tá instruído por uma linha teológica, né? Por algo que vem da Bíblia mesmo, porque o objetivo aqui é falar sobre a Bíblia. Exatamente. E não é um debate. Você que está esperando um debate, briga, tapa Ainda Não vai ser. ainda no olho. Não vai ter isso. É resenha mesmo, não é um debate, não é alguma coisa que a gente está acostumado a ver, de trazer duas pessoas com linhas diferentes e não está discutindo que um é mentiroso, o outro entendeu errado. A ideia não é essa. A ideia não é chegar nesse ponto. Não vai chegar. Esperamos não chegar, né? A ideia, na verdade, ela surgiu exatamente por isso, que a gente estava com essas
não é discordâncias, mas com visões um pouco diferentes. Às vezes até corroborava, né, as três Sim. com o mesmo entendimento. A gente foi trocando mais essa ideia. Então o programa tem essa vertente já, essa questão de amizade mesmo, de amigos, um papo de mesa, só que à luz da Bíblia, né? Que é o que a gente sempre pontua na nossa conversa. Tudo que a gente conversa, a gente sempre fala, cara, mas aí sempre a gente vai para a Bíblia. Então é o que a gente quer trazer para vocês, né, para a galera, para vocês que estão nos assistindo aqui, tudo à luz da Bíblia. Inclusive a gente está até montando algumas coisas para frente aí, né, âncora. Respeito de alguns temas aí da sociedade, para a gente poder estar abordando também dentro da Bíblia, que eu acho isso muito importante. Então vai ser isso aí. Esse é o primeiro episódio. A ideia, e vai ser, se Deus quiser, é que seja semanal. Toda quinta-feira a gente vai estar aqui com um episódio novo para você de casa aí estar assistindo. Show de bola. Hoje a gente já já separou uma passagem bíblica aqui para a gente ler, né? Para a gente entrar na nossa resenha. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. É uma passagem bem conhecida, né? O último capítulo do livro de Mateus, Evangelho de Jesus. Capítulo 28, versículo 18, diz assim: Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Isso é bem conhecido, a grande comissão. Sim. E um do ponto que eu já analiso aqui é a questão das traduções da Bíblia, né? Sim. A sua tradução, ela diz que para fazer, no versículo 19 aí, você repete para mim, por favor. Façam que sejam meus seguidores. Meus seguidores. A minha aqui já está dizendo aqui, ó, portanto, vão e façam discípulos em todas as nações e batizem, né? Cada tradução, ela traz um pensamento diferente. O que a gente pode pensar com isso também, já começar a explanar, é essa importância também de não se prender apenas em uma só tradução, não se prender, né, como você já conversa direto, a gente conversa, cara, não se prende só que, cara, esse aqui é o nosso fundamento, mas você tem alguns livros importantíssimos que traz uma luz diferente, né, traz uma ideia diferente, um pensamento diferente. Eu, por exemplo, eu era muito acostumado a ler só NVI. Quando eu fui para outras traduções, eu comecei a compreender, cara, facilitou um pouco mais. E aí nessa tua tradução, ela é muito boa, ela já diz o que de fato... O que é? O que é para fazer. E aqui a gente pega discípulos, a gente entra em uma outra discordância, outras coisas que as pessoas costumam fazer que não são de verdade o mandamento aqui, né? E sempre dando uma ênfase, né, que aqui é uma direção do próprio Jesus aos seus discípulos, né? Sim. De fazer discípulos de Jesus. Nós vamos discutir isso um pouquinho mais, porque é dada muita ênfase a essa passagem. A Grande Comissão é um texto muito conhecido, porém, por muitas pessoas, ele é enfatizado com um prisma errado, né? Porque as pessoas visam muito em formar um novo Diego, um novo Bruno, um novo Daniel. Mas se esse novo Daniel, se esse novo Diego, se esse novo Bruno não tiver no segmento da direção de Jesus aqui, a gente vai formar pessoas iguais a nós, porém sem as características de vida, que são as características de Jesus. Sim. Discípulos de Cristo, ou seja, e ensinando eles, ensinando o quê? A guardar o quê? Os ensinamentos de Jesus. E aí, no decorrer da conversa, a gente pode ir entrando nesses ensinamentos, que vai tratar acerca do batismo, né, que é uma das ordenanças, né, um dos sacramentos de um discípulo. Sim. Porque o batismo acaba sendo a entrada do crente, né, a entrada do discípulo na aliança de Jesus. Então, o batismo é o primeiro passo para se tornar um discípulo de Jesus. E é isso aí que não quero fugir do tema aqui, mas às vezes acaba sendo o quê? Pessoas que estão sendo batizadas, por quê? Porque tiveram a mentalidade que eu sou discípulo do Diego, Sim. discípulo do Bruno e discípulo do Daniel. Aí o que acontece? Não acontece a transformação de vida e ela não é ensinada a guardar os mandamentos que deveria ser guardado. Então, nós precisamos focar um pouco em relação ao batismo para a pessoa entender que o batismo é a forma dela ser inserida e por que deve se batizar. E o que eu faço para ser batizado? Qual é a exigência, né, que eu tenho que ter para ser batizado?
Sabemos que existem, né, muitas coisas que as pessoas ensinam, explicam, alguns lugares até tem a questão do curso, né, e Sim. tem o seu ponto positivo, né, porque nem sempre você vai ter a oportunidade de ter o todo explicado ali em relação ao se tornar discípulo, mas lembrando que é fácil e simples o modo de você se batizar, né, Diego? Como nós estávamos falando no outro dia. Qual é a exigência para que uma pessoa se batize hoje? É o quê? É você deixar de fazer as coisas que muitas vezes a gente escuta. Ah, mas eu não vou me batizar porque talvez há uma pessoa que ainda fuma, que ainda bebe, ou que ainda tem algumas situações que aos olhos dela, ela considera indigna de descer as águas e ser batizada. Mas para nós, quando temos a convicção e a clareza do que o batismo é, o primeiro ponto é o quê? Se nós cremos em Jesus. Sim. Então, eu entendo assim que nós precisamos identificar se de fato essa pessoa teve o evangelho exposto a ela, para que ela se torne um discípulo de Jesus, para que ela entre nessa grande comissão de forma correta, sendo batizada porque ela creu, não porque ela foi simplesmente convencida de algo. Então, porque o que acontece muito, na verdade, que a gente consegue ver isso, é que as pessoas elas têm uma visão distorcida do que é exatamente o que você falou, o porquê do batismo, o que que ele vai te trazer, para que serve, quem pode, quem não pode, Sim, mas são mais para questão de número. sim, Por exemplo, temos estatísticas aqui a seguir. Ah, chega aqui, Daniel, temos uma estatística aqui, temos que levar 6 pessoas para batizar essa semana. O Bruno fala, não, é 10, cara. Então fica nessa disputa de querer número, que é muito perigosa, uma vez você até falou Sim. sobre isso, a questão de número, numerologia. Vamos, eu vou batizar 1000, você batiza mais 1000, que no final a gente tem 2000. Cara, não é isso. A ideia não é essa. Justamente foi o que você falou, Daniel, no Instagram, foi no WhatsApp. Cara, quantas pessoas são batizadas aí e não conhecem o Evangelho? Quantas pessoas são batizadas e não sabem o que é o cristianismo? Não sabem o que é Jesus, velho. Eu já ouvi Mas são batizados. de pessoas que estão na igreja, não que em cargo de liderança nem nada, mas que sejam membros de alguma igreja, Sim. que assim, ó, acha que está salvo porque Batizou. fez uma oração de confissão e se batizou. Entendeu? E não é isso. Não é isso. A gente sabe que tem muita gente que fez uma confissão de fé, que se batizou e não leva uma vida de salvo. E lembrando também, né, que o que o Diego falou aqui é super importante frisar também, que não é que nós somos contra ter muitas pessoas que se batizam, não, pelo contrário. Pelo contrário. Nós louvamos a Deus e nós celebramos juntos. Sim. O problema é a ênfase que muitos têm por trás. Ou seja, eu estou preocupado não em batizar pessoas, eu estou preocupado em cumprir um protocolo e alcançar um alvo específico. Igual, por exemplo, você comentou a questão do curso. O curso eu acho válido. Bem útil. Por que não? Exatamente. É válido, é útil. É um discipulado. É um discipulado, você vai orientar a pessoa. Porque no curso, por exemplo, dentro de um culto, uma cerimônia de um culto, um ato no culto ali, 4 paredes, você não consegue, por exemplo, parar. Pô, Bruno, eu quero me batizar, você é o pastor da igreja, você vai parar para você me ensinar? Não, ali, infelizmente, tem um rito, tem um horário a seguir, não consegue. Então, o curso eu acho muito válido, mas que o curso esteja dentro da palavra. Aquela coisa assim, cara, ó, o batismo é isso, funciona dessa forma. Para que o batismo, pastor? Ô, líder, o batismo é para isso aqui. Ele não te dá a salvação, você não já está garantindo a salvação. É mais um ato de reconhecimento, ó, estou morrendo para o mundo e renascendo aqui agora. Entendeu? Eu estou tentando uma vida nova. Sim. Eu estou renascendo, do zero. Não assim, pô, me batizei e estou salvo, já sou o semideus. Não é assim que funciona. E o curso também, Diego, ele acaba ampliando um pouco a exposição do evangelho. Exatamente. Né? Porque assim, de repente, uma mensagem de 30 minutos, 40 minutos, dependendo qual foi o tema da mensagem, nem sempre ela vai ser uma mensagem totalmente cristocêntrica ali, né? Que eu digo no aspecto de ser uma mensagem evangelística, vamos dizer assim. De repente você pregou sobre, né, uma outra doutrina, escatologia, ou sei lá, uma doutrina que não leva diretamente ao ponto da salvação, mas tem lugares que tem o hábito de fazer sempre um apelo ao término do sermão, né? E essa pessoa respondeu esse sermão e ali ela sentiu de realmente fazer a confissão ou expor a fé, né, que ela tinha no coração. E ela acaba indo para essa aula de batismo com algumas dúvidas. Então, eu acho que é útil, nesse momento do curso, de instrução, você já ampliar um pouco a visão dela acerca do que é o Evangelho. Porque até ali você vai poder mensurar
será que de fato ela teve o evangelho exposto para ela? Ou foi a ao emoção? ponto dela ser sido convertida por Deus ou foi apenas uma emoção? Uma emoção. Porque Então. nós sabemos, né? A gente estava falando recentemente, né, Daniel? Em relação às questões sentimentais, emocionais que um ambiente de culto, em muitos lugares, às vezes Proporciona. produz. Sim. Então, a gente vê aí, eu não estou criticando ninguém, cada igreja aí Sim. com a sua doutrina lá, né? Mas a gente vê casos de pessoas que nunca conheceram Jesus, nunca frequentou uma igreja e num culto lá aceita Jesus, Sim. fez uma oração de confissão de fé, aceitou Jesus, beleza. E daqui a uma semana está se batizando. Sim. Essa pessoa deu tempo de ser discipulado? Não. Não foi discipulado. Porque o que a gente, se a gente for pegar aqui, ó, Mateus 28, 19, o que Jesus fala? Ensina eles a ser meus seguidores. Isso é verdade. Ensina eles a ser meus seguidores, meus discípulos. Então a gente tem que. Essa pessoa que está sendo batizada, ela tem que entender que Jesus Cristo é suficiente na vida dela. Exatamente. Ela não precisa de mais nada. E isso né? não dá para poder a gente definir, por exemplo, uma semana. Não tem Não. como. Ou nenhum culto. Eu até acredito que tem gente que consegue. A gente conseguiu. Eu até acredito que tem pessoas que vai ser transformada pelo Espírito Santo e vai Não, entender. mas para você ensinar, o discipulado, a questão, tipo assim, você ensinar a pessoa, porque o versículo 20 diz assim, ó, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Foram muitas coisas que Jesus ensinou. Aí já se trata de um processo. De um né? processo, é tudo Exatamente. processual. Porque Aí já sai um pouco da questão do batismo, já vai para a questão do discípulo, Do que é onde discipulado, a gente vai chegar, né? é. Exatamente. como o Bruno falou, eu não vejo problema, a pessoa ainda não está liberta de um vício. Sim. Mas se ela entender que Jesus Cristo é suficiente, que ela não precisa recorrer a outra religião, que ela não precisa recorrer, sim. fazer oração para não sei quem. Se ela entendeu isso, Amém. amém. Sim. Né? Não tem porquê. Sim. Eu ainda tenho um vício, não sei o quê. Jesus vai trabalhar nisso. Exatamente. Para uns é mais rápido, para outros é mais lento, tem um processo. Né? Então, aí que entra a importância de expor corretamente o texto. Porque às vezes, cai no que o Diego falou, às vezes por conta de você ter um alvo específico estipulado, ou um desafio de ter um número de pessoas para batizar. Vamos falar, uma meta a bater. Uma meta, Você tem existe. uma meta a bater, né? Uma Existe meta. meta. Infelizmente, A gente sabe que existem existe. lugares que tem essa prática, não que nós sejamos contra alvo ou contra Eu sou número, né? contra, eu sou contra. Não, eu digo alvos no aspecto... Já começamos a discordância. Eu digo alvos no aspecto assim, Diego, vamos supor, nós temos um alvo de pregar o evangelho para 1000 pessoas. Sim. Porque nós teremos 1000 pessoas ali que nós vamos ter como pessoas que são alvo de oração para ser alcançadas. Aqui eu falo o alvo nesse aspecto. Não que eu vou ter um alvo agora De para eu meta. definir quem vai ser convertido. Isso. Então, Porque quem converte é Jesus. é Jesus. É Jesus, e quem exatamente. convence é o Espírito Santo. Exatamente. Por exemplo, o que eu te falei assim, que eu já discordo, nessa linha eu Sim. não discordo, eu concordo. Sim. Na outra linha que eu discordo é o seguinte, a gente tem uma meta. Para batizar, no caso. É. Sim. Não para pregar, não, ô Bruno, vamos bater um sermão ali na praça, cara. Vamos pelo menos conseguir 1000 pessoas. Cara, que bênção, vai ser bênção, porque Ao 1000 alcance, pessoas, né, ao alcance, a palavra de Deus vai chegar para 1000 pessoas. Agora a gente tem uma meta. Entendeu? Por exemplo, o profeta Mael aqui deu uma meta pra gente de 1000 pessoas pra gente poder levar o batismo. Cara, aí já foge. Aí é algo Aí muito... você não vai querer qualidade. Não, aí não é qualidade, é Você número. sabe. Aí é robô, cara. A gente entra com um monte de é. erro aí. Essa meta não é nossa. Não é. Não é nossa. Aí é... Principalmente quando isso é cobrado. Né? Vamos supor, você é cobrado a entregar um resultado que não é de sua responsabilidade. Ou seja, você não tem como, né, definir que você vai conseguir levar tantas vidas ao batismo. Você pode levar muitas pessoas, e a gente vê muita gente fazendo isso, pessoas que descem as águas ali, mas o que você falou, sem a compreensão do que está fazendo. Lembrando que nós falamos que o batismo, ele é a introdução nossa hoje, né, no cristianismo. Porque assim, é crer e batizar. Exato. Aquele que crê e for batizado será salvo. Sabemos que algumas pessoas não vão conseguir ser batizadas, dependendo do contexto, né, de que Jesus alcançou ela ali, que ela foi salva. Mas não tem como você estar num ambiente onde a igreja se reúne, você ouve uma mensagem, você é alcançado pela palavra, Jesus te encontra, seu coração queima em relação a responder a ele, e você fala, cara, até ouvi, até gostei de Jesus, mas não quero me batizar. Ou seja, dentro daquilo que eu entendo, né, lendo a Bíblia, para mim essa pessoa realmente ela só foi tocada no seu campo emocional. Sim. Porque assim, se eu sei que Jesus é tudo isso de bom para mim, eu passo a entender que tudo que ele fez
foi para mim, me salvar, para me dar uma vida Não eterna. tem dúvida. E agora eu não quero me batizar porque agora eu tô, né, usando do que eu acho para não. Você não foi tocado. Exatamente. Não foi tocado pelo Espírito. E tem uma passagem que fala sobre isso. Abre comigo aí vocês aí. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, 36, né? o verso... Foi 36, É né? 36, é o eunuco lá, né? O É, etíope? 34. Essa questão é muito séria. O que você Sim. falou abordado faz muito sentido. Sim. Diz assim aqui, ó. Eu vou ler na minha tradução, tá? Tô lendo na NA. Para quem tá assistindo aí, depois pode ter até uma divergência, mas eu tô na minha tradução NA. Diz assim o versículo 34. Então o eunuco disse a Felipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Felipe explicou, começando com essa passagem das Escrituras. Anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Primeiro ponto. Sim. Ele explicou e inicia a mensagem de Jesus. Exatamente. Não veio dele. Não é de um amigo dele. Primeiro ponto, de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar, onde havia água. Ponto final. Sim. Cara, a conversão para mim acontece quando o cara apresenta Jesus. Exatamente. Independente do local geográfico, independente de liturgia de culto, independente do sermão exposto. Se for Jesus, a pessoa ela vai ter essa conversão. Foi um dos sermões que eu preguei por um tempo atrás agora. Confronto e conversão. A pessoa se confronta consigo mesmo, fala assim, cara, eu tô errado. Ou eu preciso mudar, esse meu caminho tá errado, eu preciso seguir isso. E a conversão é essa, vou convertir, vou mudar de ideia, vou mudar, vou ser convertido de verdade. E aqui aconteceu coisa rápida. Você falou, essa pessoa, em um momento, se decidir rápido, e depois falar, não é isso, ele não foi tocado. Sim. Não entendeu nada, não foi pregado para ele, a semente não caiu, ele não sentiu que foi de Jesus, foi do homem. Quando é do homem, as coisas passam. Quando é de Jesus, não. Aí diz aqui, então Felipe explicou, versículo 36. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse, eis aqui a água. O que impede que eu seja batizado? As igrejas hoje impedem, cara, faz até para batizar, faz uma parada, meu, que a gente vê, né, cara? A gente vê assim que chega a ser ridículo. As pessoas acabam até desistindo de Jesus Cristo, desistindo de uma vida plena por essa interrupção, por essa dificuldade. Cara, você só pode entrar na igreja se você tiver de terno. Você só pode pegar o microfone um dia se você não tiver a barba. Então, assim, as pessoas colocam aí empecilhos e a gente não vê na Bíblia. Eu não vejo aqui. Sim, eu Diego, só pegando um gancho para não perder aqui o entendimento, segura o seu entendimento aí. Assim, você falou de dificuldades, né? Aí, olha só que interessante, falou de dificuldade, né? Por exemplo, hoje é comum em muitos lugares a gente ter datas específicas para batizar. Você entende que, vamos supor, teve o culto lá, foi pregada a mensagem, as pessoas, né, foram encontradas por Jesus, né? Sentiu no coração realmente de externar essa fé que já foi tocada por Cristo no coração ali, de falar, opa, eu quero me batizar. E ouvi da vez da pessoa, não, mas nós não tem batismo agora, a gente tem que marcar um batismo para tal mês, tal, Que é porque 3 meses. em muitos lugares, às vezes, tem essa prática. Aí cai no contexto do que você acabou de ler aí. O que me impede de ser batizado? Não impede nada. O que impede você de pegar ali, sei lá, essa pessoa, se tiver mais amém, mas o que impede de pegar essa pessoa se no prédio da igreja não tem ali o tanque de batismo, não tem ali a piscina para que, né, para quem batiza por imersão, no caso, né? Não tem ali, o que impede de você ver a disponibilidade dessa pessoa, né, ou no outro dia, ou na mesma semana, de fazer o sacramento? Porque o batismo é um sacramento até de culto, né, sem batismo. Sim. Né? Sabemos que em alguns lugares a liturgia é um pouco diferente, mas o que me impede? Aí cai nesse contexto que você falou. Às vezes essa pessoa até foi encontrada, mas começou a desfalecer o desejo de se batizar, porque daqui a 3 meses... Ou as dificuldades impostas, que às vezes as pessoas esquecem o cristianismo para uma seita. Eu já vi até coisas para você, pré-requisitos para você se batizar. Sim, eu já vi uma situação dessa, assim, ver com meus olhos mesmo, né? Eu num culto servindo, e num domingo de manhã no culto, e igreja assim, vazia, tinha 10 pessoas na igreja no culto de manhã, e o presbítero estava pregando, ele trouxe uma mensagem de salvação mesmo, na hora fez o apelo, uma moça levantou, aceitou Jesus. Quando acabou o culto, ela foi até o presbítero e falou, não, eu quero me batizar, como é que eu faço? Sim. Aí ele falou assim, vem no culto à noite, não sei o quê, porque você conversa com o pastor, não sei o quê. Ela falou assim, não, você não está entendendo. Eu sou caminhoneira,
eu tô passando na cidade, eu parei. Aí tinha que ser imediato, assim, cara. ele batizou. Aí é o bom senso. Mano, Sim, então tá certo. ela falou assim, ó, eu tô de passagem, eu parei aqui, não sei porquê, Sim. entrei na igreja, assisti o culto e eu quero me batizar. Aí ele foi e batizou ela, mano. Eunuco, o que aconteceu aqui? Mesma Entendeu? coisa, tava de E eu vi passagem. assim, eu falei, mano, eu Legal. fiquei muito assim, mas é muito Jesus, não é a gente, não precisa, sim. não precisa ser a gente, né? Um negócio desse aí, não é, a gente não precisa falar porque Não. ela se batizou porque eu preguei bem, porque a minha Não, palavra foi foi Jesus. top. É. Jesus alcançou essa mulher. E assim, é o que você tá Calma aí, falando. calma aí. E é a linha. Tá batendo na mesa já. Desculpa, perdão. E é a linha que eu tô querendo expor aqui. A questão, Felipe, ele fala para Felipe aqui: o que me impede de ser batizado? Felipe respondeu: é lícito ou nada. Sim. Se você crê de todo o coração, então ele disse: eu creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Cara, simples. Sim. É igual o caso dessa mulher. Se ela morasse no local, eu acredito assim, tem que ter um bom senso, né, mano? sim. Tipo assim, a gente não pode também Sair fazer as coisas à revelia É, também. Eu sim, acredito sim. que se tem doutrinas para seguir, tem normas para seguir numa igreja, numa instituição, tem que seguir. Mas assim, a gente não pode deixar de fazer com que isso seja um empecilho. Sim. Por exemplo, se essa mulher morasse no local, no bairro, né, fosse dali, ou até da cidade. Você vai discipular. Discipular, trocar uma ideia. Pô, tem um culto tal dia, você quer vir aqui, ó, vai ter uma reunião aqui já para os novos membros, para se batizarem. Concordo. Sim. Agora, no caso dela, se ela já expôs que, pô, a caminhoneira tá passando pela cidade. Não, esse presbítero fez certíssimo. É pegar na hora, ou até para aspersão. Sim. Exatamente. E tem todo um contexto, né? Porque aí Sim. você não vai estar passando por cima da autoridade de ninguém. Claro que porque não. é outra coisa também que as pessoas às vezes se perguntam: mas eu só sou um membro comum, não exerço liderança. O que me impede de batizar? Entendeu? O que me impede de batizar? Só o pastor, só o líder pode batizar? Lógico que não. Claro que a gente sempre vai orientar. Existem situações que são válidas. De repente, você quer batizar aquela pessoa, você pode, né, no batismo da sua igreja, acompanhar aquela pessoa junto com o líder, junto com o pastor. Mas em uma situação que não tem ninguém para batizar, você pode ser esse canal de Deus para batizar essa pessoa. Quem é discípulo de Jesus... Desde que você seja, exatamente, desde que você seja um discípulo de Jesus e insira essa pessoa dentro da igreja de Jesus. Porque o que ela vai estar fazendo? Ela vai estar sendo inserida dentro do corpo de Cristo, no corpo místico, a partir do momento que ela foi encontrada. E quando eu falo de conversão, eu sempre gosto de lembrar do texto de Paulo, Atos 16, né? Acho que a partir do verso 11 ali, que a pregação de Paulo, né, para Lídia, que aí cai no campo do que Jesus falou. 16, Não é a nossa opinião que vai convencer as pessoas, porque o texto ali é claro. Ali fala o quê? Que Paulo estava pregando, Lídia estava ouvindo Paulo pregar, Deus abre o coração dela, né? Ou seja, Deus que faz com que ela se converta. Enquanto Paulo pregava a palavra de Deus, Lídia tinha o coração aberto pelo Senhor e entendendo. Ou seja, entendeu e respondeu. Se converteu por quê? Porque o Senhor abriu o coração e Paulo pregou a mensagem. E isso é o que nós temos falado. Nosso papel que é expor o evangelho, é pregar a palavra, para que essas pessoas ouçam e entendam. Exatamente. Não é verdade? E como você falou no começo do programa aqui, a questão do batismo é uma porta de entrada, Sim. né? Nessa passagem que você fala aqui sobre Atos 16, Sim. Paulo falando para a Lídia aqui no versículo 14, no versículo 15, ele fala: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido. Se julguem e tal, foi um outro contexto, mas a questão assim de ser batizado, Sim. tudo começa pela conversão de ideia, de mente. Sim. Ouvir a mensagem da cruz, a mensagem do Calvário. Tocou, senti que foi o Espírito Santo, não foi empolgação, não foi sensacionalismo, não foi emocional, não foi luzes, ambiente. Isso influencia. Luzes, música, essas coisas todas para você querer ir lá para frente. Foi Deus de verdade, você entendeu o que você precisa? Sim. Não tem que ter empecilho. Meu irmão, Jesus, o verdadeiro caminho. Eu quero Ele me quer. Não tem que ter homens para poder impedir, fazer um curso, fazer coisas para poder trazer barreiras para que as pessoas tenham uma vida plena no Evangelho. Eu acho isso. Tem que ter uma sabedoria, um discernimento para cada momento, né? Sim. É como falamos aqui, nós não somos contra o curso, é válido. Lógico que é válido que você aproveite e faça desse curso uma ampliação no entendimento dela sobre o Evangelho e sobre os ensinamentos que ela vai precisar guardar e viver de acordo com aquilo, porque ela está sendo batizada e vai se tornar um discípulo de Jesus. Então, ela vai ter que ser instruída. Então, assim, eu vejo, Diego, que o curso ele é válido desde que ele tenha um fim. Qual é o fim? Ampliar o entendimento daquela pessoa.
Num curso, se tem a probabilidade de ensinar, você vai fazer perguntas para ela, para você ver se de fato ela foi convertida ou se ela só se emocionou. Sim. Vai fazer perguntas, vai conversar, vai ouvir da pessoa, porque de repente a pessoa, mas foi legal, eu chorei ali, aquele louvor, aquela música, mas você tem que expor o plano da expiação, o que Cristo fez, por que Cristo morreu, para remir, a redenção. Você começa a ampliar um pouco a compreensão dela, para que lá na frente ela não se torne um discípulo que não sabe. Ah, mas eu não sabia que era assim. Ou seja, às vezes ela só foi emocionada naquele momento, e é comum, muitas pessoas chegam às vezes num ambiente de culto, né, entristecida, passando por dores, por dificuldades, né, hoje com muito essa questão da depressão, ansiedade, muitas pessoas têm Tão fragilizada já. tido, assim, experimentado um pouco do ambiente, mas não teve uma experiência com a própria palavra de Deus, né, com o próprio Cristo, né? Então isso eu acho que tem que ser bem observado para que não cometa alguns equívocos, porque assim, existem muitas pessoas hoje feridas, não é nem com a igreja, como costumam falar, é por conta que ela não teve a mensagem clara e explanada para ela. Achava que era uma coisa diferente. Exatamente. Tem um caso rapidinho que aconteceu, eu já conheço a pessoa, né? E, meu, assim, não entendeu nada de fato o que que era o batismo, o que que não era, o que que podia e o que não podia. Essa pessoa se batizou, passou um tempo, depois se desviou do caminho e tal, fiquei muito tempo sem ver essa pessoa. Depois de longos anos aí, quando eu vi, ele estava numa outra congregação, né? Em uma outra congregação. Acho que os entendedores já vão entender. Outra igreja. É, outra igreja. E o cara teve que se batizar de novo, cara. E aí ele foi na empolgação, depois ele veio me perguntar, pô, eu me batizei de novo. Eu falei, mas por quê, cara? Ele não sabia explicar qual era o motivo real dele ter nem se batizado a primeira vez e nem na segunda, sabe? Então, assim, e também não explicaram pra ele, porque só falaram assim, não, você tem que se batizar porque agora você faz parte dessa comunidade aqui, tem que ser batizado aqui. Falei, cara, nem as pessoas estão ensinando, sabem de nada. Estão ensinando, um cego ensinando o cego. Eu acho que um dos maiores problemas é a gente que eu falo, gente como igreja, né? Tá batizando pessoas e essas pessoas não entenderam o que é o Evangelho de Cristo. Sim. Não entenderam o que é ser discípulo, né? Não é nem o que é o batismo, porque para muitos aí a gente vai falar, se você não se batizar, você não está salvo. Sim. É isso que é pregado. Sim. Né? Se você não batizar, não está salvo. Aí a pessoa não entende nem o que é o batismo e nem o que precisa entender para ser batizado. Então a pessoa vai e se batiza, sem entender nada. E na verdade a gente sabe que tem muita gente que é batizado e não vive o Evangelho. E não entende Cristo como suficiente. Essa é a realidade. Sim. Entendeu? Então, assim, esse batismo não nasceu de novo. Porque não nasceu nem no Espírito. Foi só um banho. Dependendo da piscina, no rio. Sim, tem muita gente que tomou um banho, na real, né, Daniel? Tomou um banho de no mar, ou se empolgou aquele momento ali e não foi ensinado. Eu não digo que você não possa se empolgar, você tem que ter mesmo. A pessoa que foi encontrada por Jesus, ela vai estar radiante, ela vai estar empolgada, mas ela tem que saber o que ela está fazendo. Ela tem que ser ensinada também, né? E quando assim fala o que ela tem que saber, não é que agora você vai fazer uma autoavaliação e vai buscar agora, mas eu ainda faço isso. Não. Você tem que saber o porquê. Sim. Porque o batismo, não é que o batismo te salva, quem te salva é Cristo. É Cristo que nos salva. É importante falar que Jesus ele é suficiente para tudo. Agora, o batismo, que nem falamos aqui, ele é a porta de entrada para a igreja de Cristo. Não tem como você fazer parte da igreja de Jesus, a igreja visível, você está lá há anos e você não querer se batizar? Não, mas eu tenho Jesus no meu coração. Mas peraí, não, mas aí, tem que rever. Aí tá errado. Você está errado, exatamente. É uma aliança. Exato. Assim como a circuncisão, na antiga aliança, ela era necessária para a entrada na aliança ali. Hoje é o batismo Exatamente. que dá a porta de entrada. Então não tem como eu estar na igreja 2, 3 anos ali, frequentando e falar, não, irmão, não quero me batizar não. E se a gente agir dessa forma, a gente está indo contra a própria ordenança de Jesus Cristo, pô, que está aqui. Jesus disse isso, não foi um discípulo. Não, gente, só para não ficar muito também pesado, você que está nessa situação, a culpa não é sua. Não é, fica tranquilo. É verdade. A culpa não é sua. Se você se batizou sem entender o que é o batismo, tem tempo ainda. Exatamente. Procure alguém para te discipular, que te faça você crescer como discípulo de Cristo e você entender que Jesus Cristo é suficiente e o seu batismo vai mudar a sua vida. Isso é importante. Porque assim, não dá para a gente, a pessoa na empolgação entendeu o que é o batismo lá, fez um curso lá de batismo e explicaram o que é o batismo para ela.
mas ela não entendeu que Cristo é suficiente, que o evangelho de Cristo foi suficiente para ela. Aí ela se batiza, mas continua Uma vida errada, não continua, pecaminosa. continua acendendo um incensozinho para não sei quem, continua Não. meditando na yoga, não sei o quê. Não é isso. Ainda entendeu? tá no Vale Não de dá, Berrinó isso não ainda. dá mais. Então, assim, porque quando você decide, você nasce de novo, entende tem que como. Cristo é suficiente, o batismo foi suficiente para você, Sim. isso tudo já é passageiro, é passado. Sim, e toda vez que você for pensar em fazer algo de novo, vai ter um confronto, Não. né? Sim, O Espírito Santo vai te guiar, porque ele vai te iluminar, vai te dar discernimento. Sim. Não, isso aqui eu não posso mais, isso aqui eu não devo fazer E- mais. É isso, assim, não pode e exatamente o que você algo- falou, não pode se batizar e continuar com a mesma Sim. prática. É algo que é chave também é a questão do crer, é o crer corretamente, porque tem muita gente que crê, mas crê no quê? Em quem? Em quem? Que Jesus foi apresentado para você? Foi o Jesus da Escritura? Porque tem muita gente falando muita coisa no nome de Jesus aí que nós sabemos que não é Jesus que está falando. Mas as pessoas precisam crer corretamente, crer no Cristo da Escritura. Sim. Aí você vai ter uma compreensão mais ampla, e aí independente do grau de entendimento da pessoa, quando você explica Cristo, no básico, lógico, tem pessoas que já têm mais facilidade na compreensão, mas não tem segredo. Você vai expor ali o sacrifício de Cristo, a sua morte, a sua expiação, a redenção, para que fique claro para aquela pessoa. E ela possa ver, opa, é nisso que eu creio. É nessa verdade que eu creio. E o crer, a gente sabe que é um processo na vida da pessoa. O crer é o ponto inicial. Eu creio, eu sou salvo. Aquele que crê, né, com o coração e confessa com a boca que Jesus é o Senhor, que Deus vivificou dentre os mortos, será salvo. Mas o crer corretamente, aquilo que fala em Romanos 10, a partir do 9 lá, né? Mas, a partir do momento que eu creio, que eu me torno salvo em Cristo, a minha vida começa a fazer sentido em relação à transformação. Sim. Agora, o processo, eu tenho que estar 100% perfeito? Lógico que não. Não, ninguém vai estar. Nem nós, que já temos alguns anos de caminhada, nós estamos em desenvolvimento, porém, com responsabilidade um pouco maior, porque a compreensão ampliou. Então, assim, uma pessoa que se converte hoje, ela não vai ter a mesma luz de uma pessoa que se converteu há 10 anos atrás. É. Isso eu falo de alguém que foi convertida há 10 anos atrás. Sim. Porque existem pessoas que estão 10, 15, 20 anos atrás, convertidas, né, atrás e Achando continuam que estava como convertido e não uma estava. criança na fé. Não consegue te explicar o básico, né, de Jesus, não consegue falar o mínimo. Então isso também é algo preocupante. Sim. Eu concordo com o que você falou, porque assim, a gente vê muito crente aí, né, ainda mais em rede social, Sim. pô, que não explica esse Jesus que é Bíblia, Jesus da Bíblia. Não, Sim. fala que Jesus ele é quase nosso mordomo, sabe? Tipo assim, não, você pode tudo, pô. Você pode tudo. Jesus, você é o centro de Jesus. Você é livre, né? Você é livre, você é o centro. Cara, Jesus está para te servir. nunca. Teve um cara que a gente viu hoje, né? O cara falou o quê? Se eu falar pra vocês, vocês não vão acreditar, mas a partir do momento que eu começo a servir o pastor... Não. Jesus está Deus está te servindo. Se eu servir o pastor, Deus está me servindo. Cara, absurdo. Aonde que Deus vai te servir? Então não entendeu nada. O cara tem o quê? 30 anos de evangelho? Exatamente. Aí você pode pensar assim, E mas batiza aí- várias pessoas. E tem vários discípulos. Dele mesmo, não de Jesus. Esse é o problema, que tem pessoas A problemática aí é essa, que cara. tá fazendo muitos seguidores de si De si próprio. próprio. Entendeu? Então, Isso a vai ser gente cobrado. Eu acredito que isso E a vai ser gente cobrado tem que severamente. avaliar. certeza. A gente tem que avaliar. A gente, que eu falo, a gente que está escutando isso aí, tudo aí, você que está escutando aí do outro lado, a gente tem que vai na Bíblia. A gente vê tanto rios Seja que bereano, né, mano? a gente Bereano. morre de rir. Bereano. A gente morre de rir, porque a gente vê algumas coisas aí, uns rios, e tu vai ver a igreja tá lotada de gente, não sei o quê. E o Mano, detalhe não que eu dá. percebi esses dias, eu falei pra vocês, a gente vê tudo nesses ambientes, menos a Bíblia. Você vê a imagem passando, não tem a Bíblia no púlpito, não tem nada. Porque as pessoas não têm fechado, Bíblia, cara. Tem gente que joga água, Joga- água do Rio Jordão Tô lá, e todo mundo entrando cai. no mundo espiritual. É o assopro. O profeta aqui, batendo ele no curte essas paletó. coisas, ele fica vendo, fica mandando pra gente. Olha só, É o dia olha inteiro, só. galera, é o dia inteiro, velho. Mano, então assim, a gente vê as Mas se a gente coisas... pudesse falar as coisas que a gente fala no É, WhatsApp. pô, chega a dar até repulsa, mano. Porque assim, eu acredito, às vezes eu falo com vocês, sem brincadeira, eu fico nervoso. Por quê? É uma brincadeira, cara. Brincadeira com o divino. Não, e o que preocupa é que as pessoas levam a sério e Levam a acreditam sério, naquilo. pô. Eu tava falando até com o Daniel, mais cedo aqui, né? Eu falo, o que preocupa hoje é que estão criando um tipo de evangelho que, assim, tá muito longe do evangelho ao qual, né, tá nas escrituras. Sim.
um tipo de culto que não condiz com a Escritura. E quando eu falo culto, eu não falo de liturgia, né? Do modo de como aquela congregação se reúne. Cada igreja tem o como seu. tem a sua liturgia do culto, mas Mas os não pode elementos fugir mudam. da Bíblia, pô. Mas quando se trata de elementos de culto, não pode mudar. não. O centro do culto é Deus. Porque Exato. assim, se você vai prestar um culto, culto é para quem? Pra Deus. É para Deus. E a gente vê que isso tem se perdido. Principalmente por conta dessa modernidade. Assim, as pessoas que estão chegando na fé nova, elas estão sendo meio que seduzidas, né, pelo aquilo que os olhos mostram. Sim. E tem se envolvido um pouco com a Escritura. Então isso preocupa bastante em relação aos próximos anos. Aí em relação a tudo, porque uma pessoa que ela não tem, né, buscado conhecer a Escritura, caminhar para se tornar um discípulo de Jesus, ela vai ser enganada facilmente. Sim. E infelizmente a tendência é crescer, né? Os últimos dias não serão dias, né, de paz, não. Serão dias de desafio para um cristão verdadeiro, né, para ensinar essa verdade tão poderosa e simples ao mesmo tempo, mas que as pessoas têm, de uma certa forma, menosprezado. Sabe porque também a galera acha que assim... Eu, por exemplo, eu costumo muito dizer o seguinte, o Espírito Santo ele tem que ter liberdade dentro do templo. Sim. Mas liberdade, não agente com libertinagem. É diferente, liberdade com libertinagem. Libertinagem é do homem, pô. A gente faz coisa lá que o Espírito Santo tá olhando assim e fala, que isso? Tô nisso não. O que é isso, cara? Também. Entendeu? Então, assim, foge muito. E pessoas seguirem isso aí, cara. Aí começam a ser discípulos de um ser humano que não entendeu nada de Bíblia também, auto se discipulou, auto se consagrou apóstolo, bispo, semideus, e ensinando tudo que não tem nada a ver, cara. Só vê movimento, papinho furado, não tem nada de Bíblia, pregações. Você fala, cara, não, isso aí não dá nem pra ouvir. Então, assim, falta muito isso, entendeu? Sim. Ensinar, você falou, ensinar o Jesus que está escrito aqui. Da Escritura. O que passar disso aqui é procedência. E até a compreensão, Diego, de liberdade também, né? Liberdade. Porque quando fala Diferente de liberdade, libertinagem. aonde o Espírito Santo Tem está liberdade. a liberdade, o povo acha que a liberdade agora é para eles, né, fluir em dons Não. estranhos. Não. Entendeu? É o que eu falei, liberdade diferente de libertinagem. Exatamente. Da mortal. Não. É, Não, se o Espírito Santo usar o Daniel, por exemplo, no culto pra ficar dando aí eu tenho que mortal, estar lá, né? Pra poder a gente vai estar lá fazendo registro. Figurinha. Tá lá pra ver esse momento. Mas, Mas- outro dia eu vi um quebrando o púlpito. mano. Eu vi, pô. Você mandou, eu vi. Quebrando Não, mas o púlpito. Não, eu vi um rapaz lá que o Bruno segue ele. Ele gosta bastante. tá bom. Ele se abaixou e fez, ó, tô entrando no mundo espiritual agora. Cara, que mundo é esse que esse cara tá, velho? Então é muita loucura, bicho. Essa compreensão também preocupa, porque assim, às vezes E são muitos seguidores, as Bruno. pessoas Cara, começaram são a milhões. São. as pessoas começaram a construir essa teologia perigosa, né, de experiências Oi, falar em malucas. seguidores rapidinho, só um minuto. A gente tem que pedir pra galera seguir, né, mano? O canal É, aí, Seguilhões, a gente precisa bater Não 1000. só assistir, se inscreve, Se galera, dá inscreve essa aí, força pô. aí pra... Assiste, se inscreve, curta, compartilha, pega o Pô, link, em manda no nome de WhatsApp, Jesus, velho. Exatamente. Até o mês Stories. que vem a gente tem que passar essa meta aí, cara. E Exatamente. vamos lá, ajuda a gente aí, Vamos ajuda o ajudar canal. Você não vai estar só ajudando a gente, a palavra de Deus vai estar sendo pregada. Sim. Amém. Amém. Tem que ter Não. seguidores assim, pô. Não Exato. esses caras que entram no mundo espiritual aí, a revelia. A gente não quer fazer discípulos nossos, a gente Não, quer fazer não, discípulos não, de não. Cristo. Exatamente. Ensinando a guardar, né, tudo aquilo que Cristo ensinou, né? E assim, o que preocupa, aí eu vou explanar aqui uma opinião minha que eu acho que vocês devem, né, compartilhar do mesmo pensamento. Porque assim, às vezes vocês perguntam, pô, mas como que a pessoa permanece num ambiente desse? Será que são salvas? Eu acredito que uma pessoa, ela até pode ser alcançada por Cristo num ambiente desse. Pode ser, porque Deus é soberano e Ele faz conforme Ele quer. Mas eu acho dificilmente uma pessoa dessa permanece num ambiente desse. Porque assim, se ela for encontrada realmente por Jesus, Vai ter um confronto. né, se ela é de fato uma eleita de Deus, ela não permanece ali, porque ela vai ler as Escrituras, ela vai começar a identificar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Sim. E aí, quando eu falo aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, não é só em questão de doutrinas, né, que eu digo, não vou nem dizer doutrina, mas de modos, né, usos e costumes, né, que muita gente mede lugares por isso. Ah, mas eu vou para aquela igreja porque lá eu posso me vestir à vontade, lá eu posso fazer tatuagem, lá, enfim. Não é essa a ênfase, mas eu falo de identificar coisas que vai contra a verdade absoluta da Escritura. Porque nós somos cristãos, nós precisamos caminhar pelo menos pelas 5 solas, independente da sua vertente Exatamente. teológica, você precisa É a caminhar base. Como fugir? somente Essa é a pela base. Escritura, somente pela fé, somente Somente pela Espírito graça, Santo. somente né, pela fé e glória só para Deus. Você precisa ter esses pensamentos, porque não tem como. A partir do momento que eu começo a fazer uma mistura, aí daqui a pouco vai ter novos métodos de batismo, Diego. O batismo de qualquer um.
A gente não vê hoje igrejas, né, estranhas sendo geradas aí e as pessoas batizando e validando coisas que a Escritura condena? Não, esses dias eu vi, pô. Eu não mandei pra vocês não, acho, mas eu vi. Eu cheguei a ver no Instagram. Essas coisas no Instagram, né? Sim. Eu vi lá um MC aí, né? Que agora tem assim, esses caras, eles têm os pastores de estimação. Sim. O cara tem um pastor lá, o cara, pô, falou com ele e tal. Batizou o rapaz. O cara batizado. Só que na mesma semana o cara continua lançando músicas com teor pornográfico, apologia ao crime. Cara, que conversão que teve aí? Fala pra mim, meu irmão, que conversão? Que batismo foi isso aí? Outro dia eu vi, tava vendo um depoimento de uma cantora Pastor de aí. estimação, pô. Sim. Aí ela foi numa igreja, Ah, eu já vi, já vi. sentiu lá uma presença, gostou, não sei o quê. Aí ela voltou na igreja de novo Sim. e voltou com alguns amigos homossexuais, né? Mulheres, homens, não sei quem. Mas aí o pastor que estava pregando naquele dia não era o mesmo que estava pregando, algo assim parecido. Sim. E o pastor que estava pregando começou a confrontar o homossexualismo. Aí ela ficou com maior vergonha, que ele errou, não sei o quê, pá, não sei o quê. Ela falou, não, essa igreja não está certa. Aí ela contratou um pastor e ela teve... Agora ela tem um pastor pra ela, né? Ela contratou um pastor e tem uma igreja em O casa. pior é o pastor que foi contratado ainda, pô. O pior não é ela. Ela não tá com a luz ainda, mas Ele deve assim. ser o Pelo pastor amor de de João Deus. 10:10, né? Aquele que veio para matar, roubar e destruir, né? Esse Que o pessoal acha que é o que é o diabo. diabo. Não é o diabo. Não que o diabo não faça isso, É. mas tem que entender que o contexto ali que está se Tá referindo falando de um é pastor. o falso pastor, né? O Falso falso mestre. profeta. Porque ele denuncia o falso pastor vem para matar, roubar e destruir. E o verdadeiro pastor veio para que tenham vida e vida em abundância. Aí você está falando de Jesus, né? Do pastor. Porque ele pensa, eu dou a vida pela minha vida. Não dá a vida pela ovelha. O pastor que dá a vida pela ovelha é o Cristo. Mas indo pra essa linha aí, várias vezes já vi pessoas falando essa questão achando que não é o pastor, né? Que é o inimigo falando sobre isso. Mas não é, pô. Você tá falando do pastor. E esse pastor aí que virou pastor de estimação dessa mulher aí, tá pra isso aí, de matar, roubar e destruir. Porque ele tá roubando o dinheiro dela, sem levar o verdadeiro evangelho, né? E ela pagando pra um cara desse. Então, cara, pior não é ela. Nesse caso, não é ela. Pela condição, né? Entendeu? Nesse caso, pra mim, a meu ver, não é ela. Não dá. O evangelho tem confronto. Tem confronto, pô. É Se não tiver confronto e confronto, conversão, velho. O pastor ontem pregou uma palavra lá em cima de um versículo. Sim. Né? Aí eu di a mensagem, convite pra morte, fica a dica. Um convite para a morte. Quem quer morrer? Jesus chega para Mateus, Mateus dentro de uma cabine lá, com seu dinheiro, seu trabalho confortável, era rico. Sim. Né? Uma vida legal. Vida legal, financeiramente. Jesus fala assim, vem e segue. E seguir era o quê? Era um convite para a morte. Mostra para tudo que você tem Exatamente. e Sim. vem viver o que Cristo tem para você. E uma morte literalmente também, fisicamente E falando lembrando depois. que a morte também simboliza o batismo, né? Sim. O batismo você Morrer morre pro e mundo você nasce. ressuscitar. Então, assim, são coisas que precisam ser claras para as pessoas. Porque se você não passar por esse processo, você não vai se tornar um discípulo de Jesus. Sim. Porque hoje está no hype, né? Ser crente, né? Ah, eu sou crente da igreja tal, minha igreja é top, né? Meu prédio lá é top, tal, tal. Moderno. Mas quando se trata da verdadeira igreja, é a qual que Jesus vai vir buscar, ele não vai vir buscar seguidores do Bruno, seguidores mas do sabe o que Daniel, é, Bruno? Que a galera... seguidores do Diego, se esses seguidores não seguir a Cristo antes de Sim. querer ter nós como uma referência ou como pessoas que elas admiram. Porque a galera tá muito a questão de número, pô. Sim. É número, sabe? Não é qualidade. Eu não tô dizendo qualidade, é questão assim de ser uma coisa, uma disputa, sabe? Sim. Nós três somos a mesma congregação e é uma disputa, quem prega melhor. Não é isso que eu digo, qualidade. Qualidade de servir, pô. Qualidade de cristão de verdade. Uns caras, por exemplo, tem uns amigos muito bons, viu, galera? Aí, eu acabei de ganhar esse livro. Grande Eu Sou. Eu comentei com ele aqui que eu tô fazendo um sermão a respeito disso. Obrigado. Muito top. Nós estamos juntos. Então, assim, tem que ser pessoas desse jeito, que te edifiquem. Isso é uma qualidade, entendeu? Qualidade é isso aí, não é número. Eu posso ter 30 amigos. Mas, pô, só me levam pro caminho errado, me levam pra perdição. Sim. Eu tenho 100 membros na igreja lá, mas 100 membros não vale um, cara. Não ajuda em nada, não coopera pro reino, não ajuda financeiramente também, que isso é necessário, é bíblico. Exatamente. Não ajuda com oração com seus líderes, sabe? Não reveste a vida dos seus pastores com oração, com jejum. No jejum, não oram, não fazem nada. Sim. Só vivem com número. Eu vou lá porque eu tô indo para um ambiente de espetáculo. Tem algumas pregações minhas que eu me seguro, mas esses dias eu até falei, vocês não estão no ambiente de espetáculo. É culto. É culto a Deus. Então, assim, tem que ter essa ideia de assim, qualidade, não é número. Por isso que a gente vê hoje esse hype.
Pô, eu sou da igreja X. Nossa, minha igreja tem 1000 pessoas. Eu sou da igreja Y, 2000 pessoas. E pegando esse gancho que você falou, né, que as pessoas às vezes elas, eu prefiro tal pregador. Uma das coisas que até o Hernandes Dias Lopes ele fala é que assim, a falácia, não sei se é dele mesmo ou se é de algum dos reformadores, né? Deus ele não tem compromisso com o pregador. Deus tem compromisso com a sua mensagem, Sim. que é a Bíblia. Sim. Então, independente de quem pregue, seja o Daniel, seja eu, seja você, se nós formos fiel à Escritura, a Escritura vai falar por si só. A Sim. Escritura que vai ser a voz audível de Deus para gerar a conversão daquela pessoa. Exato. Então, não tem essa. O que importa quem é uma pessoa que tá É ali. só instrumento. Se ele tiver dentro... dentro... Você ouviu um cara como o Daniel assim, não, a palavra, meu, realmente vixe, você fica cara, um morde, né? eu vi algumas vezes, rapaz. O cara é um morde pegando, velho, na moral. O cara é Você calmo, gosta da velho. resenha. Ei, maior exposição, Precisa sabe? ouvir ele, cara. Não, ele é calmo, cara, ele vai te levando. Eu fico, nossa, cara, que olha, pregação. é. E não é hype não, pô. Pô, é da hora mesmo, gostei pra caramba. Eu fiquei triste uma vez que eu não vi, cara. Tive a faculdade e consegui. A última A última. Mas, pô, todas as outras eu A ouvi. joia. Fui muito edificado. é bênção, é Jesus. Eu É não Jesus, sei né, nada. velho? Exatamente. Assim como o Bruno. O como- Bruno é enciclopédia, né, cara? Ele é o profeta maior entre Ai, nós. ai. Esse cara, ele tem uma... Eu não consigo, cara. Meu Deus, esse cara é terrível. Não, mas O Diego, ele é sequência, mano. Porque as pregações dele é de sequência. É. Porque ele tá preparando outro, né? Sim, Já escutou sim. já, né? Tô. 3, 4 são estudos. É outro nível, né, mano? pregação expositiva, né? Eu curto muito pregações Já é positivas. presbiteriano, né? Presbiteriano, né, cara? Pregação expositiva. Pai teólogo, pastor presbiteriano. Vô teólogo, pastor presbiteriano. Pregação expositiva. Aí não dá, né, eu cara? acho Tem que seguir a linha. É a forma do pregador ser mais fiel com a Escritura. Porque você não Eu foge vejo do isso texto. também, eu não fujo. Então, assim, não que nós sejamos contra uma pregação mais textual, algo mais temático ali, ou até algo mais aberto, mais livre ali, né? Com ênfase. Tem né? momentos também, né? Sim. Mas, assim, se o culto é para Deus, então quanto mais você valorizar esse momento de Deus falando, porque Deus fala por meio da palavra. Exato, velho. Nós somos apenas o eco que reproduz aquilo que está escrito, a voz audível de Deus, mas a partir do que sai daqui. Sim. Aí, trazendo novamente aqui para entrar no contexto de novo, né, para se tornar o discípulo verdadeiro de Jesus, a gente vai ter que entender, para poder guardar os mandamentos, para poder andar de acordo Exato. com o que está aqui. E você falar aquilo que tá aqui, né? Então, mas levando para os dias de hoje, não é porque falta mais Incentivo. palavra de ensino, Sim, mais pregação de ensino. exatamente. Tá E a tendo muita gente- pregação é. temática. Temática não, é muita pregação para te emocionar. É, sensacionalismo, né, cara? De emoção. Emoção. Vamos emocionar, porque tem uma palavra, acho que é do Billy Graham, tem uma frase que ele fala mais ou menos isso, né? Se existissem mais pessoas pregando o ensino de Cristo, teríamos menos gente emocionada dentro da É o igreja. Billy Graham. Cara, eu até falei no podcast passado em relação a isso. Todo culto ele é um culto de ensino. Porque você vai ter que fazer uma aplicação no que você ouviu. E às vezes, hoje, né, em muitos lugares, você prega de forma aleatória. É legal a sequência de série, por quê? Porque uma palavra tem que ir conectando com a outra, principalmente quando você está na igreja local. Você está equipando um povo. Então, a partir do momento que eu quero viver o que o Diego está vivendo lá na comunidade dele, eu não sei, o contexto lá não vai fazer sentido para aqui. Eu estou falando de palavra de Deus, mas entende que todo ambiente ele tem um contexto? Sim. Porque assim, de repente vocês podem estar ali fluindo num tempo de realmente formar discípulos ali, de novos convertidos, e você está com a ênfase pautada naquilo. Começar ali no leitinho, né? Tá dando leitinho para os novos convertidos. De repente, Daniel, já estou num outro lugar, onde a pregação já é uma igreja que já está mais, né, madura, você já tem uma ênfase mais de equipar esse povo, Sim. para enviar ele para o quê? Para de fato fazer o que Jesus pediu aqui, para fazer discípulos de Jesus. Porque uma está no passo inicial de fazer o discípulo para Jesus e a outra já está o quê? Enviando, indo, né, como Jesus fala, e guardando os mandamentos e ensinando. Então, assim, eu vejo que hoje muitas pessoas, devido até à internet, têm tentado trazer, aí deixa eu abrir um aspas aqui, um mover, né, e às vezes um mover é até perigoso, porque você não sabe a origem e a essência desse mover e o que esse mover pode produzir em meio à igreja local. Sim. Então, assim, é perigoso demais. Você tentar criar uma situação, uma realidade que não é o contexto do teu povo.
E pessoas tá tendo esse vício, né, de falar que tem pastor de internet. Inclusive, foi um episódio do podcast Tem Grilhões que eu assisti o pastor falando. Pastor Arthur foi o bem pastor preciso Arthur mesmo. Cara, e nisso. ele foi muito bem colocado Não aqui. existe isso. E tem pessoas que hoje nadam na maionese, irmão. Sim. Pastor digital. Ah, meu pastor é o Subirá. Nunca nem vi o cara, velho. E nunca nem- Eu posso curtir ele. Sim. Ah, meu Posso até pastor estudar com meu pastor Hernandes Dias Lopes. Cara, eu gosto muito do cara. Tio Nico também, né? Sim. Dois presbiterianos. Professor. Pô, eu gosto demais. Esse é professor, né? Meu professor, entendeu? Pô, eu gosto muito dos caras. Não vou falar que eles são meus pastores. Não, Sim. cara. Eles podem me dar uma mentoria, eu posso, São mestres, né? né? Pode dar uma visão diferente ali, eu compreender e tal, me ajudar até no apoio de um sermão, Sim. algo do tipo. Mas não fala que é meu pastor. Não. Jamais. Meu pastor que Você não tá comigo. tira dúvida com o Hernandes Dias Lopes. Não, se eu puder um dia, pô, eu tiro com. Ajuda no seu sermão. Aqui, ó. Caraca, ó. Aqui, ó. O grande eu sou, Hernandes Por Dias isso você Lopes. prega assim, Não, mas velho. é Ah, cara, o meu mentor é o pastor Irinaldo Lindolfo da Silva. E hoje, É Nosso. Nossa, E Hoje hoje, é nosso. fera. até nessa questão do que você ouve, se você não é um discípulo de Jesus que foi bem instruído, você fica confuso. Porque o que nem Sim. nós estávamos conversando aqui, eu consigo ouvir Luciano Subirá e ouvir Hernandes Dias Lopes e identificar São linhas o que teológicas eles pensam. diferentes. Concordo com algumas coisas do Luciano, mas a minha linha teológica pende para o Hernandes Dias Lopes. Mas a essência está na palavra. Mas consigo absorver, né, o contexto da explicação dele, né, Sim. biblicamente, dentro da sua linha teológica. Por mais que Hernandes Dias Lopes, para mim, né, dentro da concepção do que eu acredito, faz mais sentido. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que ouvem Luciano Subirá e ouvem Hernandes Dias Lopes, aí vai ouvir lá o profeta que veio, anjo, demônio, e fica confuso, aí ele cria uma salada de fruta Sim, e ele não sabe o que ele fala, porque hoje ele fala que Jesus é suficiente, mas a mãe está falando que não. Não, Jesus é suficiente, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E aí entra no contexto que você falou, o cara não sabe nem no que ele acredita, nem quem ele crê. E isso, infelizmente, tem sido uma máxima nos dias atuais, cara. Sim, Muita demais. gente confusa, muita gente que se acha discípulo de Jesus, mas que na verdade não são. É complicado. É Demais. complicado. Ó, a gente estava lutando aqui para não passar de 1 hora, né? Já tá quase já. Quase. Mano. Então, para a gente fechar aí o final aí, a gente precisava, para não ficar ponta solta, como a gente Sim. fala, né? Para vocês não ficarem com mais dúvida ou o que você escutou aqui gerar mais dúvida na sua cabeça. Sim. A gente precisava fechar aí. Quanto ao batismo, o que a gente precisa procurar quanto ao batismo? Bom, o batismo, primeiramente, você tem que crer verdadeiramente, porque a única restrição para que você seja batizado é se você crer. Você creu? Aí, se você é um líder, ou se você é uma pessoa que pregou o evangelho para a pessoa, você tem que perceber isso. Você expôs o evangelho para ela a ponto dela querer se batizar? Conversa, faça perguntas, tira dúvidas, se possível for. Né? Tem um tempo de mesa aquela pessoa, tira 1, 2 horas, abre a Bíblia, mostra os textos para ela que ela seja clara do que ela está fazendo. Não tente também impressionar a pessoa que o batismo é toda essa coisa que agora você tem que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Não. Existem coisas que a pessoa vai ter que fazer dependendo da situação de vida que ela está vivendo. Porque eu vejo também que algumas pessoas falam, mas a pessoa está morando junto. Eu não vou batizar. É por isso que tem que ter a questão. Aí o curso faz sentido nesses momentos, porque você vai instruir. Se a pessoa crê em Jesus, não vai ser eu, não vai ser você, não vai ser a pessoa que vai impedir de se batizar. Mas o recado precisa ser dado de forma completa. Se você creu em Jesus e você agora se considera alguém salvo e apto para se batizar porque você crê em Jesus, você vai ter que viver como salvo. Então tem coisas que são pecados. Aí é o evangelho completo. Aí explica a relação do pecado e a pessoa por si só ela vai se decidir. Porque se ela foi encontrada por Jesus, as mudanças é a partir dela. Sim. Tem que falar a verdade. Não pode omitir verdade para que lá na frente, eu não sabia. Então eu tenho certeza que nós precisamos ser claros em relação à mensagem. Não pode ficar dúvida. A pessoa não pode se batizar com incerteza. Já vi casos de pessoas que foi se batizar não tinha nem confessado Cristo ainda. Que na hora, em alguns lugares, as pessoas fazem a repetição ali, né? Então, assim, tem que ser algo claro para a pessoa. A pessoa não pode ir para o lugar do batismo com dúvidas. Tem que ser exposto ao evangelho de tal forma, a ponto de que falar o que me falta para batizar. Sim. Entendeu? O que me falta? Ou seja, a pessoa está tão convicta, como você falou do presbítero que pregou, e a pessoa quis se batizar, espera aí, conversa, entendeu? Pô, vamos batizar, cara. Batizar. E aí o acompanhamento você vai. Lógico, não vai ser uma máxima, você não vai entender 100% das coisas, mas aí que entra a questão do ensinando a guardar até se tornar um discípulo de Jesus.
Eu também corroboro com a mesma ideia. Eu acho que, assim, você primeiro tem que crer. Jesus é suficiente para você? Com toda certeza. É isso que você quer? É um caminho, agora você vai morrer para o mundo, vai ressuscitar. Ressuscitar o quê? Fisicamente? Não. Mas você vai ressuscitar, porque nova criatura. A velha passou. O evangelho é isso aqui. O evangelho não é fácil. Sim. Mas também não é impossível, meu. Você quer? Quero. Meu, batizo. Eu acho que assim tem que ser coisa simples. Não podemos jamais impedir ou colocar empecilhos para que as pessoas possam até duvidar depois dessa credibilidade que o batismo tem. Muito pelo contrário. Entender que o batismo também não é santo, assim como a santa ceia também não é santa. Sim. É ceia do Senhor. E é o batismo, apenas Sacramento, isso. né? É um sacramento. Sim. É uma ordenança para seguir um rito determinado por Jesus Cristo. Como uma porta de entrada para uma vida plena. Sim. Porta de entrada. Não é que você vai ter, você se batizou hoje, amanhã você... Não, não vai, cara. Não vai. Não é assim que funciona. É processual. Exatamente. Então, o primeiro ponto que eu acredito e tem que ser, é assim, você crê, creio, Jesus é suficiente para você? Sim. Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E amém. A vida segue. Tem que ter o acompanhamento de um pastoreio. Você que está nos assistindo, procure um pastor de verdade. Bíblico. Pastor bíblico, a gente conversa muito sobre isso. Pastor bíblico. Procure uma igreja cristocêntrica, que tenha Cristo no centro. Sim. Jesus, em todas as suas funções ou passagens, se você reparar, ele sempre estava no centro. Para mostrar sua soberania. Não é à toa. As escrituras não nos mostram coisa que é à toa. A Bíblia é cheia de detalhes. Então procure uma igreja cristocêntrica. E a palavra tem que ser essa. A pergunta é essa. Você crê? Sim. Jesus é suficiente? Sim. Então seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E amém. E a vida segue. É processual. Glória, acho que eu vou arrepiar. Olha só. O cara é diferente, né, mano? Leonardo, A que gente isso, fala pô. lá. Ó, e discipulado, mano, é complicado, né? Ah, demais, brother. Demais. O que eu tenho a falar é, se você, a gente tem que ter essa ideia. Eu falo que tá assistindo aí, eu, Sim. você, nós três, a gente Sim. tem que procurar alguém para ser, que a gente seja discipulado por alguém que quer nos ensinar quem é Cristo. Sim. Se você está sendo discipulado por alguém que não prega Jesus, que Sim. não é igual a Cristo, Sai fora. ele quer que você seja igual a ele, Pula fora. tá Pula furada. fora, pula fora. Furada. Furada total. Ele tem que te apresentar Cristo, ele tem que te levar a Cristo e tem que fazer que você seja seguidor de Cristo, não seguidor de uma placa de igreja, não seguidor de um Movimento, líder, de um de visão. movimento, de visão, não é. Não. É Cristo só, é o evangelho de Cristo, é suficiente. Não que você tem que sim participar de uma igreja, você tem sim que ser pastoreado por um pastor. Sim. Isso é bíblico, a gente precisa disso. Mas um pastor que apresente Jesus Cristo. Exatamente. É isso, cara. E lembrar o que é, assim, lógico, eu acho que no próximo programa, né, semana que vem, a gente pode dar uma ênfase maior em relação ao discipulado, né, dependendo do tema que a gente for discutir. Pode começar falando um pouco sobre discipulado, mas entendendo que discipulado não é muita coisa que nós temos visto aí, que tem pessoas que acham que discipulado é terapia, é uma entrevista. Tem mesa discipulada que você vai sentar que as pessoas querem saber da tua vida, cara. Aí não. Quer saber do teu passado, como você era, o que você fez. E assim, tem coisas que já em Cristo já ficou para trás. Passe gospel. Exatamente, não tem essa de... Aí até Coisas trouxe... velhas já passaram. Eu né? até trouxe uns materiais aqui, né, para poder fazer de recomendação para quem está nos assistindo. Quero até deixar aqui para você, ó, a formação de um discípulo. Discípulo né? radical. Discípulo Radical do John Stott, ali fera, também, hein, cara? muito bom. Esse cara aqui é uma... Não, esse Tem- Bruno é diferenciado. tem É uma esse- biblioteca ambulante. Ele é uma biblioteca, Tem esse cara. do Jonas Madureira também muito bom, o curso discipulado. E para mim, esse aqui, ó, discipulado do Bonhoeffer, meu, esse aqui é top. Então, assim, a gente tem a Bíblia, que é o nosso livro de regra de fé e prática, mas nós temos muitas coisas boas para que a gente aumente a Muita compreensão. literatura boa. Então, assim, vai ler algum material, procure alguém que tenha pelo menos uma noção básica do que é o Evangelho, alguém que possa indicar coisa boa para você, porque senão você pode até ler algo que se intitula cristão, porém com um ensino totalmente perigoso. Né? Então, assim, fica a dica aí, ó.
O Custo do Discipulado, Jonas Madureira, pastor batista da palavra, pastor reformado. Se você gostou Fantástico. desse livro, você não peça emprestado ao Bruno, que ele não empresta. Só indica. Indico e presenteio também, né? Pô, ganhei um presentão hoje, cara. Espera no seu aniversário que ele vai mandar um de presente pra você. Eu fui surpreendido hoje. Deixa um comentário aí, chama ele lá no Instagram. Ele gosta de presentear. Ele Ó, ele eu- não eu- empresta livro, mas ele dá de presente. Eu não falei nada. Ele também aceita também. Ele né? aceita também de presente. Eu só vi que ele deu de presente uns livros aí para uns amigos nossos. Falei, rapaz, será que vai chegar o meu aí? Ó, Deus vai ver minha oração. Tá vendo? Diego é chegou. ciumento, mano. Ah, Plantando em terra boa, né, cara? claro, pô. Glória a Deus. Mano, foi top, hein? Foi da hora. Ó, você que assistiu a gente aí, semana que vem tem mais. É uma vez na semana. A resenha aqui é diária, né? É. O papo é diário, a gente nem sempre está próximo presencialmente, mas lá a gente está sempre se falando, trocando ideia, compartilhando aquilo que Cristo tem nos dado como ensinamento. Sim. E agora é com vocês aí, Pô, ó. galera, se inscreve aí, curte, compartilha. A gente quer bater essa meta aí, né, de 1000. Vamos passar em nome de Jesus. Mês A que gente vem está aí, gravando agora, tem 880 e poucos seguidores. 886. 886 seguidores. Quando esse programa for pro ar, ele já vai ter 1000. Já, em nome de Amém, eu Jesus. creio. Aí a gente vai querer bater então 2000. Vamos pra cima. Não que pelos apresentadores Não, não, aqui. não. Aí também, né? É Jesus. Jesus, pô. O Jesus. centro da mesa aqui é Jesus. Amém. Glória a Deus. Ó, até semana que vem, a gente está de volta, mais um pouquinho com esse bate-papo. Fiquem com Deus, uma boa semana para vocês. Deus abençoe. Valeu, Tamo galera. junto. Até semana Abraço. que vem. Abraço.